Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade na, na aula da live, onde a gente falou um pouquinho sobre como que ficou a Europa após acabando o feudalismo, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre as cruzadas, sobre a fome e sobre a peste negra. Mas a gente vai ver isso mais detalhado nessa aula de hoje, tá bom? Então, o período que a gente vai tratar nessa aula é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que quando as pessoas começam a retornar para a cidade, vai ter o renascimento urbano, comercial, científico e cultural. Né? Então, a gente já falou do renascimento urbano, que é a volta das pessoas para a cidade, e isso vai ocorrer em função do renascimento comercial, quando as pessoas pegam o excedente de produção e vão para a cidade para vender, para trocar por outras mercadorias. Né? Então, essa troca vai aumentar o comércio nas cidades vão se intensificar, e aí eles vão, a gente vai ter o renascimento comercial, tá? Nesse período vão estar acontecendo outras coisas também. Uma dessas coisas que estavam acontecendo são as cruzadas, que eu expliquei para vocês, que o intuito das cruzadas era evangelizar, catequizar as pessoas por onde eles passavam, soldados, chamados soldados de Cristo, passavam, e reconquistar a Terra Santa, que é Jerusalém, que até então a Terra Santa tinha sido dominada pelos muçulmanos, que são chamados também de mouros ou islâmicos. Tá? Aí, o que, que vai acontecer? Então, estava acontecendo cruzadas. Outra coisa que estava acontecendo, a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, que na verdade durou 116 anos. Mas não foi um período de 116 anos só de guerra, não. Esse período de 116 anos é o intervalo, é o período do início da guerra ao fim da guerra. Por exemplo, nesse meio, teve um período de 30 anos de trégua entre França e Inglaterra, tá? Outra coisa que estava acontecendo, a peste negra, né? Então, o que era a peste negra? Era a peste bubônica, é uma doença que era transmitida pela pulga do rato que tinha o pelo preto. Então, esses ratos vinham nos navios que vinham da Ásia. Agora a gente já vai começar a falar um pouquinho já de início de idade moderna, com as viagens marítimas, né? As pessoas saindo da Europa, navegando pelo mar Mediterrâneo para chegar na Ásia, na Península Arábica e fazer comércio, troca de mercadorias. O que acontece? É, esses ratos vinham nos navios e a pulga, a gente sabe que pulga, carrapato, se pica as pessoas, transmite doença, né? Então, nesse período, foi desenvolvida uma doença chamada de peste bubônica ou peste negra. O que acontecia? A pessoa que era picada pela pulga do rato, ela se infectava com a bactéria. E essa bactéria gerava a proliferação de outras bactérias no sangue, causando a podridão da pele. Então, a pele apodrecia. Falando um português mais claro para vocês entenderem, tá? O que levou a disseminação da peste negra pela Europa inteira? A falta de higiene, a falta de controle sanitário. Olha que interessante, a gente está vivendo uma pandemia. E o que se mais pede nessa pandemia é para você ter higiene, principalmente com as mãos, porque as mãos a gente leva a boca, leva o nariz, e é o maior meio transmissor do vírus da Covid. E assim acontecia com a bactéria, com a proliferação da pulga, do rato, na Europa. Eles não tinham higiene, gente. Né? As ruas eram todas sujas, as pessoas não tinham o hábito do banho diário, não tinham o hábito de chegar em casa e lavar as mãos para fazer as refeições, né? Então, assim, isso gerou um ambiente propício para que a doença se proliferasse de uma forma grandiosa na Europa. Então, a gente tem aí
vamos dizer assim, a primeira pandemia do mundo, tá? A gente pode falar em pandemia naquela época? A gente pode, mas levando em consideração que a América ainda não tinha sido colonizada. A gente está falando de uma pandemia na Europa, uma epidemia, desculpa, vamos falar de epidemia, eu acho que a palavra é melhor. De uma epidemia na Europa, né, onde se tem dados de que um terço da população foi morta. E assim, a gente tem dados dos registros que foram feitos, só que na época não tinha o hábito de registrar, né? E lembra, não tinha censo, por exemplo. Então, a pessoa que morava lá nas fazendas, no lugar que morreu a família quase que inteira, não foi registrado, né? Então, a peste negra matou mais do que algumas guerras, tá? E o outro problema maior era a questão da fome, porque muita gente foi para a cidade abandonando o trabalho no campo e aí ficou sem mão de obra, ficou sem pessoas para plantar, para colher, para criar os animais. Então, o que se plantava no campo muitas vezes não dava para levar para a cidade para vender, ficava só para o consumo daquele que morava no campo. Então, olha, durante o século XIV, eu já estou falando aqui de transição, né? Já estou saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Teve uma grave crise econômico-social que atingiu a vida do homem medieval. Este processo de crise culminará definitivamente com a desagregação da sociedade feudal. Ou seja, acabou, não tem mais sociedade feudal, não tem mais feudalismo, tá? É, Vários fatores geraram isso. Eu venho falando, né, isso desde a aula anterior. Mas é o que a gente mais estuda nessa transição, o que é mais se falado nessa transição, é a fome, a peste e as guerras, tá? Então, a gente está tratando dessa transição dentro dessa trilogia, vamos dizer assim. Aí, olha, a grande fome. O que foi essa grande fome? Foi justamente isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Tinha técnica agrícola, tinha muita terra para plantar, mas as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, não queria mais viver no campo. Se, Antes eles não tinham essa opção. Agora a pessoa tem a opção entre viver no campo e viver na cidade, ela vai querer viver na cidade, né? Então, aí, o que acontece? Outra coisa também muito importante que levou ao problema de gerar escassez de alimento e a fome. Teve uma mudança, no decorrer dos anos, né, foi havendo uma mudança climática. Então, se a gente pegar, por exemplo, desde a época que a gente estuda na pré-história com a era glacial até se chegar nos dias de hoje, né, a gente vai perceber que não é mais a mesma temperatura, o mesmo clima, né, houve toda uma mudança. E aí também, nesse período, estava passando por essas transformações. Então, por exemplo, o período de inverno era extremamente rigoroso, muita neve, temperaturas abaixo de zero, tipo assim, menos 25 graus, né? E aí, o que que acontecia? Então, não tinha como plantar, não tinha como colher, os animais ficavam confinados nos estábulos, sem poder pastar, sem poder produzir, né? Então, isso tudo gerou o período da fome, da crise. Tá? Aí, aqui eu tenho, resumidamente, né, explicando direitinho sobre a crise agrária, a crise econômica e a crise social. Então, crise agrária, instabilidade climática, expliquei, a queda na produção agrícola, consequentemente, né, e a falta de cereais. Na crise econômica, queda na produção agrícola e aumento dos preços dos alimentos. Então, se aumentou, quem é pobre, quem não tem dinheiro, quem é menos favorecido, vai acabar passando fome. Isso aí a gente vive isso todo dia, ouve isso todo dia, né? Na nossa atualidade, na nossa realidade. Aí vem a crise social, a doença, vem a peste negra, quais as causas? Principalmente a falta de higiene. Eu vou ter as guerras originárias das cruzadas, né? E tem a Guerra dos 100 Anos, que eu também falei para vocês. A baixa taxa de natalidade. Natalidade, gente, é nascimento. Tá? Então, passou a se nascer poucas pessoas porque ninguém se interessava em ter filhos para morrer de fome, vamos dizer assim. E a alta taxa de mortalidade em virtude da peste negra. E nesse período vai haver as revoltas camponesas, que é as pessoas que moravam no campo, né, passam a ficar revoltados com a situação com que eles vivenciavam.
Aí, olha, tem a peste negra, que eu já expliquei para vocês, né? Que vai matar um terço da população da Europa, então a Europa vai reduzir significativamente o número populacional, né? A doença, tá vendo? Ela era transmitida pelo a pulga, o carrapato do rato, né? Então, já expliquei também. Aqui é um mapa que mostra a, a rota, vamos dizer assim, da peste negra. Então, ela vinha da Ásia, é, nos navios, nas embarcações, né? Porque, na verdade, não tinha higiene nenhuma. E até hoje, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que nos grandes navios, até mesmo nos meios de transporte de alimentos, tem rato, não tem como, né? Aí tá aqui um quadro explicando direitinho, né, o que eu acabei de falar para vocês, da questão da mortalidade, da distribuição, da fome. Aí, aqui está falando um pouquinho mais, aqui está explicando, olha, que os médicos dessa época, eles usavam essa roupa, porque esse bico virou até uma simbologia de um jogo, né? Porque o corvo, ele dentro da literatura, ele é o símbolo da morte, né? Então, só que veio daí. Os médicos, na verdade, usavam essa máscara porque, como eles tinham que ficar muito próximo dos pacientes, e os pacientes estavam com a pele apodrecida, para não sentir o mau cheiro e não respirar perto, eles acreditavam que pegava pelo ar, e depois se descobriu que não, né? Não é igual o vírus do Covid. Eles usavam essa máscara do bico comprido. Na ponta, eles colocavam algumas ervas, tipo canela, alecrim, para poder, quando eles chegassem perto das pessoas, que eles fossem respirar, não ficasse um cheiro tão ruim do podre da pele da pessoa, tá? Então, eles acreditavam que com isso aí, com essa máscara, eles não iriam se contaminar, tá? Aqui é um pouquinho mais a peste negra, os dados apontam uma estimativa de 75 a 200 milhões de pessoas mortas pela peste, né? Um número muito alto. E aqui a questão da perseguição, começa a perseguição aos judeus através das cruzadas, né? A gente vai ver que isso aqui vai culminar com, com a, com a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas é um assunto para a gente tratar em outra aula. Então, pessoal, é isso. A gente agora já está saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Tá? Então, as nossas próximas aulas, a gente vai terminar aquele mapa mental que a gente está construindo o feudalismo, para a gente finalizar o nosso assunto sobre Idade Média. Não façam em casa, é uma tarefa que a gente está fazendo em sala de aula. E aí, a gente finalizando o mapa, as próximas aulas, a gente já começa a tratar de grandes navegações, a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, e isso já é idade moderna, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem.